Sim, salve, salve ogros e princesas, estamos aqui, falta pouco para acabar essa primeira temporada do meu, do seu, do seu segundo podcast preferido. Você pode ter aí o Flow, Podpah, o Inteligência Artificial, só um minutinho, você pode ter vários podcasts aí preferidos. Eu quero ser o seu segundo podcast favorito, aquele que é o pãozinho, sabe? O pãozinho de manhã que você toma com aquele café, com um pouco de manteiga, aquele... Eu quero ser aquela segunda opção, eu quero ser o seu 99 na falta do Uber, eu quero ser aquele que você dá boas risadas e faz uma reflexão também. Eu comecei o vídeo um pouquinho mais elétrico hoje, porque falar com vocês em um podcast é uma coisa que não é só porque está na moda, né? É uma nova ferramenta, é uma nova forma que a gente encontra aí de conversar com vocês. E eu queria falar sobre a crise dos 30 anos, a crise dos 30. Para mim, essa crise chegou um pouco mais tarde. Daqui a 15 dias eu estou fazendo... 15 não, né? Daqui a 11 dias eu estou fazendo 36 anos. E eu comecei a ver um monte de coisa. Eu comecei a ver o quanto a minha idade ela já pesa para alguns segmentos. Infelizmente, a gente vai completando 30, a gente nem é novo demais para descolorir o cabelo e nem é velho demais para começar a não usar umas determinadas bermudas. A gente, quando completa 30 anos, a gente não é mais novo demais para dormir tarde e também não é velho demais para acordar cedo. A gente tem um monte de problemas inerentes quando completa aí 30 anos. E aí, só para lembrar para vocês que durante a pandemia isso ficou muito evidente, não só para mim, mas para um monte de gente, né? É o cabelo branco que vai aparecendo, a falta de você conseguir. Antigamente eu perdia peso muito mais fácil. Hoje, se eu comer uma coxinha ou se eu tomar um pote de sorvete, eu vou ter 2 meses aí para poder tirar isso do corpo, sem exageros nenhum. E é esse lance de você fazer agora 30 anos é que pesa muito. Tudo é muito diferente. Eu me lembro que quando eu tinha os meus 15 anos, eu não imaginava como é que eu seria aos 30. Eu até imaginava só a maneira romântica, né? Eu vou estar advogando, eu vou estar, além de advogando, eu vou estar, sei lá, arrebentando aí lá fora. Não vou nem estar morando no Brasil, vou estar morando na gringa. Eu vou estar casado com uma mulher muito bonita. Nisso eu acertei. Beijo, amor, beijo, Ângela, minha esposa. Só que muitas vezes a gente começa a fazer muita projeção para o que a gente imagina quando vai fazer os 30 anos. E a minha ideia é que esse podcast ele não tenha só política, ele não tenha só irritação, ele também tem um pouco de reflexão. Se você não chegou a cumprir nada do que você queria com seus 30 anos, não tem problema, enquanto a vida ainda há esperança. Eu sou bem sincero com vocês, tá? Eu tô gravando de primeira, vou subir esse podcast de primeira, mas eu sempre imaginei que a minha vida pudesse ser um pouco mais feliz do que como ela chegou agora aos 30 anos. Não tenho muito do que reclamar, mas o pouco que eu tenho ainda me dói. Como todo mundo sabe, eu sempre digo isso em sala de aula, eu sou filho de pais separados. Eu vi que a ideia, o conceito de família só veio dar certo quando eu comecei a ter a minha família. Eu não tenho filhos e é uma decisão que me faz assim, refletir muito hoje sobre o valor de paternidade. Eu não tenho filhos por uma decisão, tá? A decisão nossa, minha e da minha esposa. E com esses últimos 2 anos, a gente viu o aumento da crise econômica, a gente viu tudo isso acontecendo e é meio difícil pensar em ter filhos. Claro, filhos são maravilhosos, você pensa em ter, planeja bem, pensa bem, mais uma vida está colocando no mundo. Mas quando você para analisar o porquê de ter filhos e porquê de não tê-los, é uma dúvida que você tem que botar na balança, você tem que botar aí rapidinho no que vai servir. Um outro ponto que vale muito a pena a gente comentar é que a gente não pensa agora aos 30 como a gente pensava aos 15, aos 20, aos 25. Tem uma música da Sandy que eu gosto, que ela diz o seguinte: tenho sonhos de adolescente, mas as costas doem. Sou jovem pra ser velho e velho pra ser jovem. Tenho discos de 87 e de 2009. Aí você olha assim e fala, nossa, é mais ou menos isso. Eu aos 15 anos eu estava me preocupando se eu ia nadar, aonde eu ia nadar, o que é que eu ia fazer da vida, se era medicina, se era direito, o que é que eu ia fazer. Aos 20 anos eu já tinha que me preocupar com que faculdade de fato eu ia seguir, mas tinha que botar comida em casa, estava me casando pela primeira vez. Aos 25 eu estava começando na carreira profissional, então eu já sabia que
Aos 25 eu tinha que me dedicar a dar uma aula boa, uma aula razoável, mesmo ainda na fase intermediária da faculdade. Chegou aos 30 e eu vi que muita coisa que eu tinha pensado, nossa, eu vou ter um super carro, vou morar de frente à praia, com salário de professor, cara. Tá de sacanagem, né? Então, assim, o que é que eu quero colocar para você nesse modelo de podcast? Apenas viva, cara. Não tem que ter crise dos 30, mas se ela vier, eu vou te dar alguns passos aqui para você poder passar por ela, como eu tô passando pela minha crise dos 30, tá? Você vai ficar um pouco mais rabugento. E se você ficar um pouco mais rabugento, dedique tempo àquilo que te faz bem. Como assim? Dedique tempo a se dedicar a algo que te faça melhor, algo que te faça feliz. Além do mais, além de você ficar rabugento, você vai começar a ver o preço de tudo, né? Eu começava a ver que o preço de uma pizza, o preço de um determinado videogame, é o preço da tampa da privada, mais a caixa de descarga, mais o fogão que deu problema, mais o ar-condicionado, mais isso, mais aquilo outro. Você começa a ver problemas e começa a ver também que tudo é precificável. Começa a dividir que você vai ter que ter coisas para dentro de casa, mas coisas para sua diversão. Se você tem filhos, claro, procura ser um bom exemplo deles, porque eles aprendem de maneira visual. Tudo que eu aprendi do meu pai, eu aprendi observando meu pai. Eu não aprendi ouvindo nada. Pai, desculpa. Beijo para ele, seu José Edmilson, já tomou a segunda dose também. Mas não aprendi nada do que ele me falou, aprendi observando. Aprendi observando. E meu pai faz uma coisa que eu faço aqui em casa, que é assim, meu pai quando recebia o dinheiro, o salário dele do mês, ele levava o dinheiro todo para casa. Ele dividia, eu me lembro que ele dividia na mesa. É uma mesa que a gente tinha assim em casa, ele dividia e entregava na mão da minha mãe. Ele entregava na mão da minha mãe assim, esse é o dinheiro das contas, esse é o dinheiro do supermercado, esse é o dinheiro do... E ele sempre colocava como prioridade o dinheiro da diversão da gente. E meu pai passou, isso até me emociona falar, meu pai passou acho que em torno de quase 3 anos com o mesmo par de camisas e o mesmo par de calças e um par de sapatos que ele ia para o trabalho. Mas a gente perguntava, rapaz, por que não compra nada para você? Ele sempre dizia, não, tô de boa, ele não ligava para isso. Então hoje quando eu me vejo não comprando determinadas coisas, o tênis que eu quero, a calça que eu quero, porque eu acho que eu quero ter mais qualidade de vida, eu aprendi observando isso com meu pai. E com a minha esposa também. É até uma discussão que a gente tem aqui em casa, que ela tem que comprar mais coisas, mais roupas para ela, ela que trabalha com imagem, né? Ela tem que pensar mais nisso. Um outro ponto também que eu queria colocar é o seguinte, não se cobre muito depois dos 30, tá? Se você tá solteiro, você não vai ser o bambambam, o cara maravilhoso que vai levar a mulher para uma noite incrível de sexo. As coisas vão acontecer, então não se cobre tanto. Mais uma coisa, tá? Se você puder conversar com o seu eu de 30 anos aí, não tenha tanta pressa. Eu tinha pressa para chegar nos 30, agora eu tô com pressa para chegar nos 40. Essa semana eu respirei. Eu tô fazendo 36 e o que eu posso dizer é que eu tô muito mais feliz hoje com a minha caminhada do que eu tava quando eu tinha 25. Só que eu tô um pouco ansioso porque eu tô na esperança agora, na iminência de ir para um nível superior para dar aula, que é a realização de um sonho. E tem um monte de projeto, eu sou um cara que fala na internet, fala um monte de coisa. Então tem hora que eu sufoco. E eu sou um cara que acaba sufocando as pessoas que estão perto de mim, porque eu quero que tudo dê certo. Então assim, essa dica também até eu procuro usar, tá? Respira que vai dar tudo certo. E se não der certo também, paciência, né? Apesar de que eu sou um cara que fico muito chateado com as coisas quando não dão certo, porque eu quero que dêem certo, eu ralo para que dêem certo. E por fim, só mais um toque, você com 30 anos é simplesmente o resultado das suas escolhas, né? Você é o resultado de cada uma das suas escolhas. Se eu estou hoje com 30 anos, eu já cheguei a pesar 150, hoje eu estou com 116, 115, eu cheguei a pesar 100, eu quero chegar a pesar abaixo de 100, eu quero voltar a ter 2 dígitos, mas eu estou sem tempo para poder voltar a correr. Mas eu, mandei 2 coxinhas de meio quilo para dentro, cara. Eu acabei com um balde de sorvete aqui em casa. Balde, quando eu falo, tipo um baldinho, tá, gente? Eu não tomei um balde de 20 litros de sorvete, não. Apesar de que seria maravilhoso. Mas assim, velho, eu não tô me alimentando como eu tava me alimentando há um tempo atrás. Esse finalzinho de pandemia agora, início de provas, acabou comigo. Mas eu tenho que perceber que eu sou o resultado das minhas escolhas, tá? Então, eu queria falar isso nesse podcast. E se você também tá chegando na crise dos 30 aí, deixa aqui nos comentários como é que você vem se sentindo, quem é você aqui na crise dos 30 e claro, vai ser um prazer te ouvir
082 Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast de hoje. Se você gostou, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pensar na temporada 2. Só faltam 3 episódios para o fim dessa primeira temporada, tá? Deixa aqui embaixo quem você gostaria que eu entrevistasse numa possível segunda temporada de 082 Podcast. Beijo do Ogro.